Bom, então vamos para a disciplina nova de culturas anuais. São 6 aulas com as principais culturas do país. Na verdade, aqui a gente está faltando o algodão e o arroz. Aqui, na verdade, essa aula 5 e 6 é algodão e arroz, né? Então, soja, milho, feijão, algodão e arroz são as principais culturas, né? Lógico que em tamanho de área no Brasil é soja, milho e cana. Como cana vocês têm uma disciplina exclusiva, né? Então é soja, milho, depois aí também tem o café, né? Mas o café não entra como cultura anual. Enfim, a nossa aula são das 5 principais culturas do Brasil, tá? Então, nós vamos falar hoje um pouco do que é cultura anual e na aula que vem a gente volta na soja, tá? Então, vocês já estão acostumados os testes, né? Então, ao final de cada aula par, ou seja, depois da segunda aula, depois da quarta aula, depois da sexta aula, os testes são liberados, né? Então, ficam 5 testes, 5 perguntinhas lá para cada aula, né? Então, libera 10 perguntas por vez, ao final das aulas pares. Como vocês já estão acostumados, né? Tem uma referência aí do professor Paulo Castro, de culturas anuais. Agora, a melhor referência é a internet, é o Google. A gente até tem a relação de livros, né, tal, lá na ementa da matéria, tem a relação dos livros, tá, tal. Mas hoje a gente encontra toda a informação que a gente precisar, a gente encontra na internet, né? Os artigos também, né? Os arquivos, para cada cultura, o que você quiser saber de cada cultura tem lá. Só que, vai falar assim, então não precisa dar aula. Não, não precisa, porque tem coisas que a gente, só de olhar, de ler, a gente não vai conseguir entender, né? Então, a gente dá um start na ideia, na matéria, para poder saber, pelo menos, aonde é que você tem que procurar, né? Quando a gente está falando aqui estágio fenológico. Então, você tem que saber o que é o estágio fenológico, na hora que achar o artigo lá, a entrevista não, a revista, você já tem que estar sabendo, né? Então, é importante esse complemento, né? Então, a referência, para quem quiser se aprofundar na aula, acha os montes aí na internet, tá? Eu também não preciso me apresentar, todo mundo já me conhece, é bom sempre falar, porque a aula é gravada, às vezes alguém chega novo lá, mas sou o professor Wellington, já estou aqui no CPA há um tempinho já, alguns 5 anos, pelo menos, em algumas disciplinas, e uma delas é aqui, culturas anuais, né? Nós já fizemos tratamento fitossanitário, irrigação, e agora de culturas anuais. E, esporadicamente, cana-de-açúcar também é comigo ou com o Reinaldo, a gente, e agricultura de precisão, né, que a gente reveza. O Murilo chegou. Boa noite, Murilo. Então, é isso aí. Então, as dúvidas, né, vocês já estão acostumados, a gente vai conversando aí durante a aula. O material complementar eu sempre deixo, que nem hoje nós vamos falar de culturas anuais, o que são, aí tem o material lá sobre culturas anuais, tá? Então, no final de cada aula tem um materialzinho interessante, material curto, fácil de leitura, né? Nem na aula de soja, tem lá o material falando de soja. Tem uma leitura complementar que é sempre válido, né? Então, final da disciplina, vocês vão saber quais são as principais culturas, a importância delas para cada região e para o país, né? E aí nós vamos discutir as recomendações técnicas, sempre visando a produtividade e sem esquecer as questões ambientais, né? Não é produzir a qualquer custo, né? Tem que produzir de forma econômica,
com qualidade e com questões ambientais, né? Então, a ideia no final da disciplina, quando a gente falar das 5 principais culturas, é vocês terem uma grande noção das recomendações no sentido de como plantar, como manejar, como escolher uma cultivar, de cada uma dessas culturas, tá? Então, vamos lá, cultura anual. O que é cultura anual? É aquela cultura que completa o ciclo dentro de um ano ou menos. São as plantas de ciclo curto. Quando a gente diz dentro de um ano, não estamos dizendo de janeiro a dezembro, dentro de 12 meses, né? Pode ser de maio a maio, de junho a junho, mas que completam um ciclo num período menor de um ano, né? Quase que todas, das principais, todas, é bem menor do que um ano, né? Foi ao redor de 100, 120 dias, por isso que permite um escalonamento, uma rotação escalonada de culturas, né? Que nem os grandes produtores no Centro-Oeste, sempre reveza soja, milho e algodão. Soja, milho e algodão. Aí inverte a sequência. Então, às vezes, planta milho, soja, algodão, algodão, milho e soja, que é o que a gente chama de safra e safrinha. O que é safra e safrinha, né? Essa. Andando já começando a falar um pouquinho sobre culturas anuais, né? Então, como eu falei, são culturas anuais, são culturas de ciclo curto. Então, isso permite fazer mais de uma safra por ano. Você pode fazer a safra da mesma cultura 3 vezes no ano, mas isso não é recorrente, não ocorre muito, porque é, o ideal é que se rotacione as culturas, né? Para melhorar o controle de pragas, controle de plantas daninhas, para a biologia do solo, para fixação de nitrogênio, para intercalar leguminosa com gramíneas, todas aquelas vantagens, né, que a gente vai até comentar um pouquinho hoje, alguns slides mais lá para frente. Então, o que é o safra e o safrinha? Antigamente, quando falava safrinha, era porque era uma safra menor, em produtividade, logo em produção também, né? Eu digo assim, a safra principal produzia 1 milhão de grãos. Dando um exemplo de alguma cultura. A safra principal produzia 1 milhão de grãos. Aí depois fazia uma outra safra na sequência, que chama de safrinha. Produzia menos, né? Antes era assim, produzia menos a safrinha. Então, deu esse nome de safrinha, por quê? Porque tem uma safra principal e depois entra com uma outra safra. Não que ela é mais curtinha, não é que ela é mais curtinha, é que ela não é a principal. Em que sentido? Quando que é o principal, a melhor época para as culturas anuais? É aquele plantio ali em novembro, dezembro já está tarde. Final de outubro, novembro, e é quando tem chuva, é quando a temperatura no Brasil é ótima para emergência, para desenvolvimento de plantas. Então, ali é a safra de grãos, a safra é ali, a principal. Sempre foi assim, a safra é ali a principal. Então, o que você plantava na sua safra principal? A sua principal cultura. A cultura que está dando maior rendimento, a cultura que é acostumada a plantar, por exemplo, a soja, né? Então, você quer a sua safra principal na melhor época do ano, aquela época que não corre risco de ficar sem chuva, que tem temperatura, que não ocorre veranico, é aquela ali de novembro, a partir de novembro. E aí você planta em novembro, você vai colher ali em fevereiro, março. Fevereiro, março. Aí o que você faz depois? Você faz um outro plantio. Esse outro plantio corre mais riscos de falta de água, de temperatura mais baixa, porque aí você planta ali em fevereiro, março, e você vai tirar lá na época que já está frio, em final de maio, junho.
Então, isso sempre chamou de safrinha, porque a safra é aquela principal sua que você põe na época que você tem mais garantia que vai produzir bem. E depois você planta uma outra safra, que você chama de safrinha, e que corre mais riscos, que corre mais quebra, que tem problemas maiores do que a safra. Né? Então, por isso que chama safra e safrinha entre culturas anuais. Então, vamos lá. A principal cultura minha é soja. Então, eu vou plantar a soja, que mais me dá um retorno, é a que eu sou bom de plantar, é a que eu já tenho tudo ali, é a soja. Então, tá, eu vou plantar a soja ali em novembro, porque eu não corro risco nenhum. Tá todo mundo plantando, tem água, tem chuva, tem temperatura. E depois, o que para mim é melhor? Ah, o milho. Tá, depois da soja, para mim, o milho é legal. Então, tira a soja, planta o milho. E aí, você tirou o milho, você fala, e agora, o que eu planto? Planto um algodão, que é o que a maioria faz. Porque para plantar soja de novo, tá frio. Então, a chance do milho quebrar é maior do que da sua safra. E a chance do algodão quebrar é maior do que a, 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 o milho e a soja que você plantou anteriormente. Então, por exemplo, se a cultura principal daquela fazenda é algodão, a tradição dela é algodão, ela vende algodão, tem contrato em algodão, então ela planta a safra de algodão, final do ano, aquela safra melhor. E depois ele planta uma soja, entendeu? Então a diferença de safra e safrinha é essa. Safra é sempre a sua principal. A safrinha é aquela que você planta depois da sua principal. Em algumas culturas, no feijão, por exemplo, a safrinha já é maior que a safra. Então, como é que fala que é safrinha, né? Fala assim, pô, safrinha dá a entender para nós que é uma coisa pequena, que produz pouco. Não, que nem no caso do feijão, nós vamos ver na aula de feijão. A produção do feijão safrinha é maior que a produção do feijão safra. Por quê? Porque não tem ninguém plantando feijão na melhor época do ano, que é de safra, no final. Então, a maioria planta feijão depois de março. Então, planta feijão safrinha, tá? Então, é isso. Então, cultura anual é aquela que é curta e ela permite você fazer vários plantios por ano, né? Até 4, considerando aí um ciclo de 80, 90 dias, você faz 4 safras no ano. Porém, tem as recomendações de algumas épocas de irrigação e tudo mais. Tá? Então, culturas anuais são elas que completam o ciclo em pouco tempo, em menos de um ano. Outra característica para a gente que diferencia cultura anual é aquela que produz uma vez só. Depois que você colheu, você arrancou a planta, ela morre, e você precisa replantar de novo para que produza outra vez. Né? Vamos lá, o milho. O milho, você colheu o milho, você arrancou a planta, ele não vai brotar. Quem que brota? A cana brota. Quem que dá fruto de novo? Citros, café, mamão. Você tira uma fruta, vem outra. Tira uma fruta, vem outra. Você não arranca o pé. Você não precisa arrancar o pé e plantar de novo para dar outro fruto. Não, você arranca aquele e nasce outro. Cultura anual, você arrancou, acabou. Né? Arrancou, colheu, morreu. Soja, milho, feijão, tá? A gente já viu a colheita dessas culturas, né? Acabou de colher, você plantar de novo se quiser ter uma produção, tá? É, aqui exemplos de culturas anuais, né? Trigo, arroz, mandioca, amendoim, algodão, girassol, ou seja, são aquelas plantas que completam seu ciclo ao redor de 100, 120 dias, pouco menos, pouco mais, e colheu, morreu. Se quiser que produza de novo, precisa plantar outra vez. Então, são plantas, né? Como eu disse, de ciclo curto. Por exemplo, o ciclo de milho, aqui, ó, de desenvolvimento, com 120 dias, ele já está lá com a sua produção pronta para ser colhida. Cultura anual geralmente é plantado em áreas planas, são aquelas áreas, por isso que se deu muito bem no centro-oeste, porque uma coisa puxa a outra. Qual que é a vantagem de área plana? Colheita, rendimento de plantio, rendimento de tratos culturais. Então, áreas, como são produções muito grandes, né, nós vamos ver aí a soja produz 30 milhões de hectares de soja nós temos, então produz muito.
Então, imagina se você plantar soja numa área, por exemplo, igual onde a gente planta cana. O rendimento é muito baixo. E como o ciclo é curto, eu não posso atrasar, né? É, é, pensa assim, eu tenho lá uma fazenda de 5.000 hectares, só que está numa área que minhas máquinas não conseguem um rendimento bom, nem para plantar, nem para colher. Então, vamos falar de plantar, vou começar do começo. Eu tenho lá 5.000 hectares, uma área que é tudo ondulado, então minhas máquinas vão devagar. Para eu plantar esses 5.000 hectares, a não ser que eu tenha máquina plantadora esbanjando, mas não é o caso de ninguém. Então, imagina que quando eu chegar lá no fim dos 5.000 hectares, as plantinhas lá no começo já estão grandes, né? Já está assim. Então, eu vou ter. E como o ciclo é curto, vai me dar uma diferença muito grande. E lembra, a gente fala da cana. A cana, ela tem um ciclo de um ano inteiro, ou às vezes um ano e meio, que é a cana de 18 meses. Então, se eu atrasar um pouquinho na colheita, não vai me fazer grande diferença. Agora, uma cultura que tem um ciclo de 100 dias, se eu atrasar 10 dias, é 10% do meu ciclo. Né? Então, imagina uma máquina trabalhando, plantando ou colhendo uma área declivosa, devagar, a hora que eu chegar lá no fim, o começo já era, já perdi. Por exemplo, vou fazer o controle de fungicida, da ferrugem asiática da soja. Se eu for numa área que não me dá rendimento, quando eu chegar lá no final, a ferrugem acabou com a minha planta. Então, as culturas anuais, geralmente, quase que regra, são plantadas nas melhores áreas, nas áreas mais planas, por isso que se deu muito bem lá na região centro-oeste, no Mato Grosso, e mesmo aqui no estado de São Paulo, você não acha cultura de soja, de milho, grandes lavouras, né? Não estou falando sítio plantando milho para consumo próprio ou em pequena escala, né? É diferente. Agora, as grandes fazendas, grãos, são em áreas planas que são altamente mecanizáveis, com alto rendimento, plantio, colheita e tratos culturais, tá? Então, como eu estou dizendo, cultura anual, fazenda grande, não necessariamente, né? Nós temos cultura anual sendo produzida por pequenos. Quando a gente for falar de feijão, a gente vai ver que o feijão 80%, 90% do feijão, que é uma cultura anual, é produzido por pequenos produtores, por sitiantes. A gente não vê grandes fazendas, tem lá na região de Unai, em Brasília. Ô Murilo, vai lá, se estiver bem, vai lá. Lá na região de Unai, lá de Brasília, lá tem alguns produtores grandes de feijão, mas 80% do feijão é produzido por pequenos. Então, a cultura animal não é exclusividade de fazendas grandes, nada. Depende da região, do relevo e do produtor, tá? Então, você viu ali, ó, tem produtor com pivô central e outros com roda d'água. Tem plantio anual, de cultura anual manual e de grandes máquinas, né? Então, não é exclusiva para grandes. Tem muito produtor que a geração de renda dele é em cultura anual, mandioca, em pequenas áreas, ele tira o sustento dele lá, né? Então, são outras visões de empresa rural, né? Nós temos pequenas empresas rurais que atendem ele e os vizinhos e remunera o pouco que ele precisa, e tem as grandes fazendonas, né? Lá do Blairo Maggi, lá no Mato Grosso, tem 50, 60, 100 mil hectares de soja, então nós temos de todos os tamanhos, né? Então, tudo começa falando de qualquer plantio de cultura anual, começa na análise de solo, né? Tudo começa com análise de solo. Pequenos fazem manualmente, os grandes já usam, ou nem tão grandes assim, né? Já fazem com quadriciclo, que dá um rendimento muito maior, toda a questão de fazer, que nós vimos lá na agricultura de precisão, né? Fazer, identificar a variabilidade espacial, fazer taxa variável, que os grandes fazem, né?
com agricultura de precisão, mas tudo começa com análise de solo, para quê? Para ver se aquele solo seu está apto para aquela cultura, né? Se você tem condições de plantar a sua lavoura naquela área, de implantar, e se não estiver, se você consegue corrigir, né? Tem solo acre com alto teor de alumínio, você não vai plantar uma cultura que é sensível ao alumínio, né? Se você tem uma área de várzea, você não vai plantar uma cultura que precisa de muito oxigênio nas raízes, né? Então, a análise de solo começa com tudo isso para saber a aptidão. Que é, professor, o que é várzea? Área de Várzea é aquela várzea. área úmida de baixada, aonde boa parte do ano passa encharcado. Isso é a várzea. Boa para arroz. Vou para arroz, é a área preferida de arroz. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo de que os produtores de arroz estão querendo fazer rotação, né? Não plantar arroz em cima de arroz, arroz em cima de arroz, né? Precisa fazer uma rotação, né? Todos. E a grande dificuldade de fazer rotação de arroz é exatamente por isso aí, porque eles plantam na várzea e não tem outra cultura que se dá bem na várzea. Mas agora, o que eles estão fazendo para plantar soja na várzea? Eles estão fazendo canteiro elevado, canteiro de 10, 15 centímetros de altura, e plantando em cima do canteiro, porque o canteiro fica seco. Então, aquela parte de baixo fica bem várzea, tipo várzea, molhada mesmo, e em cima fica seco. Então, para fazer a rotação com arroz. Eu estou falando isso que eu acabei de ler esse artigo. Mas isso aí, o ideal para o arroz é aquela área de baixada, bem molhada. Então, sempre também, para se plantar, a gente tem que se atentar à legislação ambiental, né? Que tem de APP, de reservas, aquelas regrinhas de morro e bosque, que a gente fala bastante lá na disciplina de planejamento ambiental. Então, faz análise de solo para escolher a área. Se atenta à legislação ambiental e aí vai fazer as práticas de conservação de solo. É a nossa sequência, né? Veja que nós estamos fazendo, vamos falar, uma consultoria, se vocês forem contratados para alguém, o cara fala que quer plantar alguma coisa lá, nós temos que ir por etapa, né? Tem que fazer análise de solo, temos que ver se aquela área tem aptidão para aquela lavoura, temos que, antes de fazer qualquer preparo de solo, temos que saber aonde que a gente tem que preservar, onde a gente não pode mexer, né? As áreas de preservação, reservas legais, enfim, morro, encosta, até onde você pode plantar. Então, veja que a gente vai tocando, né? Dentro de cada etapa por vez, né? Fez a análise, viu aonde você pode fazer onde você pode plantar, e o que a primeira coisa que tem que fazer? A conservação de solo, né? É, antes mesmo de fazer o preparo. Você não vai fazer o preparo sem curva de nível. Acontece uma coisa assim. Aqui, na verdade, o que aconteceu aqui, ó, uma curva. Pode ter sido excesso de chuva, mas vamos supor aqui, eu não estou vendo do lado de cá, mas se essa curva aqui passa reto e continua do lado de cá, ela estourou. Aqui pode ser o final dela, mas provavelmente é uma curva que estourou e provavelmente porque ela não está em nível, né? E uma curva de nível fora de nível, ela enche em determinado ponto e ali vai transbordar. E esse transbordamento estoura a barragem e toda a água que está naquele terraço, naquela curva, vai todinha para aquele lugar onde estourou, né? Vai escoar tudo ali, achou a porta de saída, achou o ralo e vai arrastar tudo para lá. E geralmente estoura uma curva porque ela não estava em nível, que nem aqui nessa foto de cá, né? Você pegar esse ponto aqui, ele tem que estar em nível com esse, tem que estar em nível com esse, em nível com esse, por isso que muito tempo, quando não tinha os teodolitos, não tinha os planetimétricos aí de GPS, fazia com mangueira, né? Mangueira transparente, põe uma ponta da mangueira, a outra ponta no outro lado, e tinha um risquinho na mangueira. Quando o outro achava o mesmo risquinho lá, equilibrando a mangueira, é porque ali estava em nível, ali põe uma estaquinha, aí você ia fazendo em nível, né? O segredo da curva
de nível não é se você vai fazer com teodolito ou com mangueira ou com GPS. É estar em nível. É isso que ela tem que estar. Como você vai chegar nesse nível, pode ser do mais simplão, com a mangueira transparente, ou com os GPS mais modernos, que tem os planetimétricos aí. O, o obrigatório é estar em nível, né? Que nem... Mas tem terra de areia mesmo. A gente enjoa de fazer curva e faz bem feito e vem a chuva e leva embora. E leva embora, né? Agora a gente tá fazendo umas cacimba. Tem um terreno aqui que nós fez cacimba, fez dreno, fez bastante curva alta e mesmo assim não segura. Os caras vão abandonar o terreno. Porque não está conseguindo a parede, a barragem ali, estoura fácil, você fala. É o próprio solo, uma areia meio podre. E tá difícil de melhorar aí, né? O Então, cara você tá fala começando que a a barragem abandonar. desmancha. É, porque é bem descida e tudo que vai ali, não só as curvas, leva tudo. Leva cana, muitas vezes, forma cada erosão que você não acredita. A gente faz dreno com bambu para tentar ver se é nascente por baixo, mas acaba não segurando. Os caras tá querendo abandonar os terrenos aqui. Porque a areia, ela é mais solta, né? O grão é maior, né? Então, ele é mais solto, ele desloca, ele rola mais fácil, né? Por outro lado, ele filtra muito mais rápido, né? Mas depois que infiltrou tudo que conseguia, aí vai arrastar, né? E a curva também é mais difícil, o terraço, de firmar, né? Como as partículas é maior, ela arrasta mais fácil, né? A energia que tem a argila, e é muito menor, uma partícula de argila é 10, 15 vezes menor que uma partícula de areia, né? Então, ela fica com a energia mais grudada uma na outra, né? E a areia, ela tem pouca carga de energia nela, e se além de ser grande, ela, ela, ela roda muito mais fácil. É uma coisa com uma pedra grande, redonda no chão, e uma pedrinha pequenininha, pequenininha, você tem que ir empurrando, né? A grande vai rolando embora. É o problema da areia, é isso aí. Mas é isso. Tirando as exceções, vamos falar assim, né? Que o Marco falou, tem toda a lógica, toda a razão. Mas, tirando essas exceções, né, a curva de nível, ela deve segurar. O que ela está fazendo aqui? Né? Aqui é mais plano. Então, vê que aqui a curva de nível tem um espaço maior, por quê? Porque aqui é plano. Aqui, a gente já vê que o espaço entre uma curva e outra é pequeno. Então, você vê que aqui deve ter uma alta declividade. Essa curva aqui segura a água que vem desse pedaço aqui, ó. E aí já tem outra longa curva embaixo que segura a água que escorre, que vem desse pedaço aqui. Se estoura essa de cima, essa aqui de baixo não tem capacidade de segurar toda a água que desce lá de cima. Aí essa aqui vai estourar. Se essa aqui estoura, essa de baixo aqui, muito menos vai ter capacidade de segurar toda essa água que vem lá de cima. Então, cada curva segura um espaço relativamente pequeno, que é a declividade, que é onde faz a curva de nível, né? Que vocês veem lá na topografia, né? De aquela distância vertical, cada quantos metros vertical que faz uma curva de nível. A estrada. Então, nós estamos falando o quê? De práticas de conservação de solo. Antes de fazer o plantio, a gente tem que fazer a conservação de solo. Então, falar conservação de solo é fazer curva, terraço, estradas em nível. Essa foto aqui, ó, um barranco na lateral, isso aqui não pode ter, porque aqui vai escorrer água. A água que está aqui em cima vai cair aqui, e aqui ela vai escorrer, vai formar uma enxurrada e vai causar erosão. Estrada tem que ser em nível com a lavoura, com o campo, com a sulcação, e ter entradas antes de uma curva, aonde tem o escoamento da água para dentro da curva. Você não pode jogar água no vizinho lá também. Você tem que jogar água para dentro, escoar essa água para dentro. Aqui, você escoa ela onde tem uma curva. Você não vai escoar ela também no meio, entre uma curva e outra, porque você vai causar uma erosão ali e tem o seu plantio, né? Então, você
tem que ser estrado nível para a lavoura e antes da curva ter um escape para essa água entrar. Então, fizemos análise de solo, fizemos a conservação do solo, agora a gente decide o preparo que nós vamos fazer. Se vai fazer o plantio direto, você não faz preparo. Se você vai fazer o preparo reduzido, você faz apenas um preparo. Ou você vai fazer o preparo convencional. Sempre que possível, realizar plantio direto ou preparo reduzido. Por quê? Porque o plantio direto, você não revolve, não mexe, não afofa a terra. Por quê? Uma terra preparada, sem lavoura, sem planta, a chance dela ter uma erosão é muito grande com uma chuva bem pequena. Quando ela está plantada, quando ela tem uma cobertura vegetal, a própria cobertura já absorve o impacto da chuva, fazendo essa água infiltrar mais devagar, demorando para encharcar o solo e contém erosão. O que é preparo reduzido? Quando é plantio direto, você não faz nada. Você colhe uma lavoura e já vem plantando a outra logo atrás, sem fazer nada. Preparo reduzido, você faz uma operação, geralmente uma subsolagem, ou uma grade pesada, se o problema seu for compactação, você está desconfiado que está compactado, você faz uma operação, uma descompactação profunda, por exemplo. Preparo reduzido é isso, ao invés de fazer, vamos falar, uma gradagem pesada, um subsolador, uma gradagem média, uma grade niveladora e depois sulcar, preparo reduzido, você faz uma ou duas operações no máximo, né? Senão vira preparo convencional. Então, preparo reduzido, você ataca aonde você está com aquele problema. Por causa disso aqui, ó, se fizer um preparo convencional e deixar lá sem um sistema de conservação, a chance de ter uma erosão é muito grande. Isso aqui é um perigo deixar no campo. Você vê que é uma área em declive, tá? Aqui nesse ponto a gente não está vendo uma curva, uma terra preparada, sem cobertura em cima. Aqui a chance de dar uma erosão é muito grande. Então, você fazer um preparo convencional numa área dessa é arriscado. Você tem que fazer um preparo plantio direto, ou um preparo reduzido, ou deixar a curva pronta. E aqui, ó, um terreno preparado em declive, a chance de ter uma erosão é muito maior. Chega a ser arriscado, né? Então, os terraços e curvas de nível tem essa função aqui, ó, veja aqui, ó, o terraço, aqui deve ter dado uma excelente chuva, veja aqui que o terraço está inteiro cheio, por igual, veja aqui, está cheio por inteiro, igualmente. Se não tivesse nivelado, vamos falar, aqui em cima ia estar seco, aqui ia estar seco, essa água toda ia encher aqui, o que ia fazer? Estourar essa curva. Aí ia encher aqui também, estourar essa e estourando, causando uma baita erosão. Então, veja que uma curva de nível eficiente, ela faz essa retenção por igual, por toda a curva, ou seja, ó, toda a água que estava nesse intervalinho entre uma curva e outra, toda a água que estava aqui, desceu e parou aqui, né? Então, essa distância entre uma curva e outra é fundamental, que é a distância vertical, né? Que tem um slide logo depois aqui, a gente vai ver o que é essa distância vertical que eu estou falando. Então, a gente tem, quem mais conserva solo é nós que fazemos agricultura, né? Quando as más línguas dizem que a agricultura deteriora o solo, é porque não conhece, né? Os maiores especialistas em conservar solo somos nós. Curvas, olha aqui que trabalho excelente, né? Curvas assim, ó, em patamar, terraços. Nós somos quem mais sabemos conservar solo, somos nós que trabalhamos na agricultura. E a distância vertical que eu tenho falado é só para tipos de curva de nível que tem.
aqui é topografia, mas vamos lembrar, porque quando nós vamos fazer o nosso plantio da cultura anual, ou seja ela qual for, a gente obrigatoriamente passa por essa etapa. Aqui é a declividade do terreno. Quando eu falo distância vertical, é isso aqui, ó. É essa aqui, porque ó, é uma linha reta, sem acompanhar a declividade do terreno. Então, geralmente, a gente faz uma curva, por exemplo, a cada 7 metros de distância vertical. Ou seja, a cada 7 metros de queda, eu faço uma curva. Isso aí é muito variável, né? Pode ser muito mais, pode ser muito menos. Depende, logicamente, da área. E como que a gente classifica os terrenos? Um terreno de 0 a 3% é um relevo plano. O que quer dizer 0 a 3%? O que quer dizer 3%? Quer dizer que quando você andar 100 metros nesse sentido, desceu 3 o terreno. Você andou 100 metros, e aí o seu terreno desceu 3 metros. Então, é 3%. 3 metros por 100 metros. E 3% é um terreno plano. 3 a 8, ondulado. 8 a 20, 3 a 8, suave, ondulado. De 8 a 20, ondulado. De 20 a 25% de declividade, fortemente ondulado. 45 a 75 é montanhoso. E acima de 70 já é serra, né? 70%, ou seja, você anda 100 e desce 70. É altamente, né? Então, a gente trabalha, né, por exemplo, fala que cana, a escolhedora de cana fica ali ao redor de 8%. 8% é tranquilo colher com 8%. O problema é a hora que chega numa curva. Imagina esse declive aqui, ó, tem 8%, tá? A máquina anda bem aqui. Só que a hora que ela tiver que colher aqui, for no terraço embutido, esse 8 vai virar 15, 16. Aí a máquina tomba, né? Então, o problema, quando fala para não passar de 8, na verdade não é nem os 8, 7, 8% de declividade para colher de máquina. É a hora que ela chegar numa curva. Aí do 8 passa para 15, 16, 20% de declividade. Aí a máquina já não aguenta. Então, aqui, ó, os tipos de terraço, né? Então, o terraço mangum fala, é isso aqui, ó, vê, aqui é o nível do terreno, você corta aqui e faz o pessoal fala murundum, o nome é mangum, mas é assim, você cortou aqui e fez um monte de lá. E o patamar, o que que é? O patamar você faz um corte. Vejam, aqui é a declividade. Aqui você faz um corte no terreno. E esse corte você aterra do outro lado. Faz outro corte e aterra do outro lado. Qual que é a vantagem do tipo patamar? É que permite você plantar tudo aqui, ó, tá vendo? Aquelas linhas da cultura, ó. Aqui, ó, várias linhas da cultura. Aqui no mangum, você não consegue plantar aqui em cima. Aqui eu acho que não tem o terraço embutido, mas aí tem o terraço embutido, que é como se fosse que aí dá para plantar e colher em cima, que é um mangum, só que sem esse monte aqui. Fica um monte um pouquinho mais baixo, aí você consegue plantar em cima. Porque esse mangum, assim, com a, aqui como é que fala mesmo? A cabeceira, né? Aqui a bacia, a cabeceira da curva, se não for alto, a gente chama de terraço embutido. Então, você consegue sulcar em cima. O patamar, você consegue sulcar ele de fora a fora. Veja aqui as linhas de plantio. Aí você faz um corte e nivela para lá com esse corte. Cortou e nivelou lá. Você tem um melhor aproveitamento no sentido da sulcação. Então, veja que aqui, ó, antes do preparo do solo, está sendo feito já a construção das curvas. Eu pus essa foto aqui porque a gente vê muito a pecuária. Pecuarista é um problema no sentido de cuidados com o solo, porque são poucos, né? Eu estou aqui na Embrapa, trabalho com pastagem também e a gente se depara muito com isso, que pecuarista, ele só pensa no gado, na engorda do gado, na ração do gado, na cria, na recria, e nem presta atenção para a parte agrícola, para a pastagem em si,
adubação de pastagem, para curvas de nível, para terraço, ele não está nem aí, ele esquece que para engordar o gado ele precisa ter um bom pasto. Ele acha que o pasto é obrigação, o pasto está sempre bom, mas não, a gente vê que muitos pecuaristas não, não reforma a pastagem, não aduba a pastagem, não planta uma cultivar melhor de pastagem, né? Sempre fica lá com a braquiária, sem adubo a vida toda e não faz curva de nível, sabe? Então, eu pus essa foto aqui propositalmente, né? Não estou dizendo que são todos, né? Mas pecuarista, boa parte é assim, só entende do gado, vamos falar assim, e acaba esquecendo as questões agronômicas da pecuária, né? O que é adubação verde, adubação orgânica e a rotação de cultura? A adubação verde é quando você incorpora o que está sendo ali plantado, geralmente uma leguminosa. Por que adubação verde? Porque aqui, veja que ó, você não colheu e levou embora e nem trouxe nada de fora para adubar sua área. Você está incorporando o que já está lá, né? Que nem aqui, ó, você plantou uma crotalária, incorporou a crotalária, você está fazendo uma adubação verde. E a adubação orgânica, o que é? É trazer compostagem que não estava ali sendo produzida, você não incorporou, né? Você fez uma compostagem em algum lugar e retornou e levou, transportou para a lavoura. A torta de filtro é uma adubação orgânica, né? Você incorpora, mas veio lá de outro lugar, veio lá da indústria, de resíduo da indústria. Então, a adubação verde é isso, você aduba com o que você está plantando. A adubação orgânica, você traz um adubo de fora, forma orgânica, que não é químico, né? Quando fala orgânico, é que não é químico. Nós temos um adubo químico, o NPK, e nós temos um adubo orgânico, tá? Então, a adubação orgânica, você trouxe o adubo de fora. A adubação verde, você incorporou. E a rotação de cultura, vocês já sabem, né? O que é? É fazer ciclos de plantio de diferentes culturas, sempre intercalando a espécie e principalmente entre monocotiledone e dicotiledone, entre folha larga e folha estreita, raiz pivotante com raiz fasciculada, oleaginosa com gramínea, enfim, soja com milho. A soja, folha larga, oleaginosa, milho, folha estreita, gramínea. O que é essa diferença que eu estou falando de um e de outro? Por exemplo, a praga do milho não vai na soja, a praga da soja não vai no milho. Então, quando você corta no meio aquele ciclo daquela praga que vinha vindo, você interrompe o aumento daquela praga, né? Tem lá, você vem vindo com a cigarrinha do milho. O milho tem a cigarrinha que é um problema. Aí ela vem vindo, e a cigarrinha do milho não ataca a soja. Então, você tacou uma soja lá dentro, a cigarrinha vai embora, procurar outro lugar que tem milho. Então, lá, recupera o solo, mudança de material biológico do solo, né, a microfauna de decompositor, de bactérias benéficas, você dá uma regenerada nos micro-organismos benéficos do solo, fazem fixação de nitrogênio, que faz inoculação natural nas sementes com nitrogênio, em diferentes profundidades, por exemplo, a própria crotalária, o nabo forrageiro, compacta o solo, né? Então, você tirou cana, plantou nabo forrageiro, você fez uma descompactação, além de todos os outros benefícios da rotação de cultura. Diminui deficiência, por exemplo, você planta sempre uma cultura que extrai muito potássio. Aí sempre está lá extraindo muito potássio, muito potássio. Mesmo que você reponha, aquele solo vai ficar deficiente de potássio. De sucessiva repetição da mesma cultura, tem uma alta tendência a dar deficiência naquela nutriente que ela mais extrai. E com todos esses benefícios, obviamente, com o aumento da, da, da rotação de cultura, né? Então, aqui repetindo, mas
Slide repetiu, mas é aquilo lá, rotação de cultura, adubação orgânica e adubação verde. Então, veja que é uma sequência, né? Então, olha lá, nós preparamos solo, fizemos análise de solo, vimos aonde tem APP, onde não tem, fizemos a conservação de solo, definimos se nós vamos fazer uma adubação verde ou adubação química, e aí nós temos que escolher as cultivares, as sementes. Aqui entra um detalhe que não pode passar desapercebido, né? Que grão não é semente. Semente é destinada à semeadura porque ele tem capacidade de germinar e gerar uma nova planta. Grãos não, grão é para consumo, né? O que eu estou querendo dizer? Se você pegar um milho que você plantou ele e produziu grão, você replantar aquele grão, pode até nascer, mas não vai ser como você plantar semente, porque o grão ele já está fora da umidade, ele não foi colhido no ponto para ser semente, sem contar que aquelas sementes, né, eu não vou entrar em detalhes, quando a gente vai falar de milho, de soja, a gente vai ver que a semente e o milho híbrido que a gente produz, ela não nasce, ela nasce, mas sem tecnologia, sem produtividade, sem homogeneidade, matura cada um numa época. Então, semente é semente, grão é grão. Você não pode produzir grão e usar a sua semente, usar como semente. Semente é comprada. Alguns produzem, mas não vale a pena produzir financeiramente para quem é produtor. É muito mais barato comprar. Quem planta, quem é produtor, compra semente. Agora, tem os produtores de sementes, né? Que não são qualquer plantio. Quando a gente vê uma área de plantio, de produção de semente, a gente já vê logo de cara que ele é completamente diferente. Por quê? Tem critérios para se produzir sementes. Por exemplo, tem que estar em uma área isolada. Para quê? Para que não... Porque, vamos pensar assim, semente, o que que é? É o filho do cruzamento, né? Então, teve cruzamento, macho e fêmea, nasce o filho, o embrião, dentro da semente, né? Então, é através de cruzamento. Então, para começo de conversa, eu não posso ter nada que possa vir de fora fazer um cruzamento na minha planta, que não seja aquela que eu quero. O que a gente está vendo aqui nessas ruas? Quem já viu um campo de produção de semente de milho, ele já vê isso aqui de longe. Veja que aqui, essa rua, tem o pendão lá em cima. O pendão é quem solta pólen. Quem solta pólen é o macho. Essas ruas aqui, então aqui, nas ruas macho, o que faz? Tira as bonecas, que é aquele milho que está nascendo, com os cabelinhos, tira as bonecas dessas. E nessas ruas que vão ser as mães, que eu vou coletar semente, eu tiro o pendão. Então, o que é o milho híbrido? A gente vai falar mais na aula de milho. Mas para a gente ver como que a produção de semente é completamente diferente da produção de grão. A produção de grão não tem nada disso aqui, milho para grão. Mas um milho para semente, então, essas ruas aqui vão ser fêmeas que vão receber o pólen dessas ruas machos. Então, eu quero a característica dos pais, por exemplo, de alta produtividade. E as características da mãe de resistência à doença. Então, quando eu cruzo essa rua, aqui entra genética, linhagem pura, aquelas coisas lá, mas quando eu cruzo essa rua que tem uma característica com essa rua que tem a outra característica que eu quero, os filhos vão ser produtivos igual o pai e resistentes igual as mães. Então, você tem garantia disso, porque você tem um isolamento entre plantas. As suas sementes são puras, não pode ter nenhum tipo de contaminante. Você não pode comprar semente, vir semente de planta daninha, não pode vir fungo, não pode vir semente de outra cultivar misturado. Controle de gerações, ou seja, não produz exatamente isso aí. O que você produz esse ano, a próxima geração não te dá a semente. Né? Quando você compra a semente de milho,
Você produziu, aquela semente você não consegue plantá-la de novo, com a mesma rentabilidade, com os mesmos resultados, com as mesmas características. Ela pode até nascer, mas nasce tudo desuniforme. Então, a área de produção de semente, ela obedece a critérios, não é qualquer um que pode produzir. Você tem que ter uma certificação. Deve ser comprado sementes certificadas. E para você ter a certificação de semente, você tem que ter todas as boas práticas de controle. E por que é caro semente? Você pega aqui aquele campo de produção de semente da foto anterior, olha o trabalho que tiveram lá, né? Deixa eu voltar. Olha o trabalho que tiveram aqui. Arrancaram os pendão dessa rua e arrancaram as bonecas dessa rua. Olha o trabalho que tem. Aqui vai ter um rendimento muito baixo. Uma alta mão de obra. Então, semente é caro. Por quê? Porque é caro produzir. É muito mais caro do que produzir grão. Produzir semente é muito mais caro, porque você tem que ter todos esses cuidados aqui, ó. Além de garantir germinação, não vir mistura, não vir contaminante, não vir doença, e isso é certificado. Se você comprar uma semente com uma recomendação, no rótulo dizendo que tem 99% de germinação, eles têm que garantir, senão você devolve, tá? De semente, e eles são obrigados a pegar de volta, tá? Então, sementes tem que ser sementes certificadas, que tem garantia, né? Então, tem semente pirata também. Você pode ir lá, o seu vizinho, falar para você, não, eu tenho semente aqui. Revisar alta produtividade, esquece de comprar do vizinho, vai comprar semente certificada. Por exemplo, sementes tratadas. Quando a gente compra semente certificada com tratamento, ela já vem com tudo, inseticida, com fungicida, e aquele polímero por cima que dá aquela cor verde no milho, dá aquela cor rosada no milho, que é aquela cor verde ou rosa que a gente vê na semente do milho, é para dizer que ela já foi tratada, né? Então, tem empresa que bota uma cor, tem empresa que bota rosa, tem empresa que bota verde, mas quando ela está colorida, a semente, é que ela já recebeu inseticida e fungicida, né? Então, além dela ser certificada a qualidade dela, ela já vem tratada. Quem produz sementes tem que ter o Renascem. Renascem é o Registro Nacional de Sementes e Mudas. Então, se você quiser vender sementes, tem que ter o Renascem. Sem ele, você não consegue, você não pode vender semente. E para você comprar, você tem que exigir um certificado desse aqui, ó, um certificado de inscrição no Renascem, tá? Então, aqui é a empresa, e se ela pode vender, se ela é uma empresa certificada para produzir sementes, tá? Que a produção é muito diferente. E, além disso, sementes que a gente compra, a gente sabe a procedência, a gente sabe quais são as melhores para a nossa região e as melhores entre si. A Embrapa é uma das responsáveis, e as próprias empresas que vendem fazem esses ensaios também. Ou seja, põe todo mundo lá para competir e ver quem que é melhor. Então, aqui, ó, a média. Então, pôs todo mundo para competir, pesou a espiga, peso do grão, o florescimento, altura de planta, produtividade, enfim. Então, a média deu aqui. Essas aqui estão acima da média. Então, para que você vai comprar as que estão abaixo da média? E para que você vai comprar semente que não tem certificação, semente que não tem o Renascem, que não tem procedência, né? Então, beleza. Então, né, fizemos preparo, curva de nível, escolhemos as sementes, e aí nós temos que saber a época de plantar. A época de plantio, o que é o mais importante? O que determina para o produtor quando ele vai plantar? A chuva. E ponto. Para aqueles que não têm irrigação. Quem tem irrigação, planta qualquer época do ano. Mas, se eu não me engano, 8% só das lavouras no Brasil são irrigadas. Muito pouco. Então, a maioria não irriga. Então, a maioria depende da chuva. Né? Por quê? Principalmente para germinar, para florescer e para encher o grão, precisa ter água. Essas são as fases que mais precisam de água. Então, você tem que fazer o seu plantio visando a chuva, não somente para a planta nascer, para ter chuva na floração e para ter chuva no enchimento de grão.
Porque não adianta nada chover na germinação, elas nascerem, mas depois não ter água para florescer, principalmente aqui para encher grão precisa de muita água. Então, a época de plantio depende disso. E já existe todas as cultivares, todas as culturas, já existe o padrão de época de plantio, tá? A colheita, pelo contrário, não pode ter chuva. Então, veja como é difícil ser produtor. Eu planto quando eu vou ter chuva na germinação, no florescimento, no enchimento de grãos, e não vou ter chuva na colheita, porque se eu for colher de máquina, eu perco, porque as plantas vão estar verdes, elas estão resistentes, né? Quando a planta de soja está lá madurinha, você só encosta o dedo na vagem, a vagem cai. Se ela está verde, você tem que puxar e arrancar a planta junto. Então, a colhedora é a mesma coisa, né? Se você colhe na chuva, os grãos vêm com muita umidade, você gasta muito para secar em armazém, em silo. Você não pode armazenar com alta umidade, porque deteriora a semente. Então, tem os calendários de plantio, né, que o próprio Ministério da Agricultura fornece para cada tipo de cultura, e os próprios fabricantes, os próprios produtores de semente, para cada cultivar, diz quando é a melhor época de plantar. Aí, definido a época de plantio, definiu o cultivar, definiu a época de plantio, você vai definir a população de plantas, né? Então, a população de plantas, ela varia pelo número de plantas que você vai colocar por metro e o espaçamento entre linhas. Então, veja que a população pode variar de 160 mil plantas por hectare, espaçamento de meio metro, uma planta a cada 10 centímetros, né, 10 plantas por metro, até 450 mil plantas por hectare, plantando 18 plantas por metro, com espaçamento de 40 centímetros. Então, como que eu sei isso? Aqui também é a recomendação da cultivar. Para comprar a semente, a gente não compra semente por peso. A gente compra, a semente vem, a quantidade, o saco de semente vem, a quantidade que você plantar um hectare. Via de regra, né? Mas podemos adotar esse critério que é assim que funciona. Que nem, por exemplo, aqui, ó, o peso desse saco aqui é o que menos importa. 17,28, quer dizer que tem outro saco que vai dar 20, tem outro que vai dar 15. O que me importa é isso aqui, ó, 60 mil sementes. Então, eu compro sementes, eu não compro por peso, compro sementes por quantidade de semente. E, geralmente, a quantidade de semente que vem no saco é para plantar um hectare, tá? Então, sacos de semente se compram por unidades de semente, e não pelo peso do saco. Qual é o espaçamento ideal? Depende das características da sua lavoura, da sua cultivar que você está escolhendo. Porque nós temos cultivares que têm folhas inclinadas e temos cultivares que têm folhas deitadas na horizontal. Não precisa nem dizer, só de olhar a imagem a gente já imagina que plantas com folhas mais abertas precisam de um espaçamento maior entre plantas. Plantas com folhas inclinadas precisam de um espaçamento menor entre plantas, né? Só de ver aqui, a gente já enxerga o espaço que uma ocupa e o espaço que a outra ocupa. E por que aqui, então, não vamos plantar só plantas inclinadas que cabe mais por hectare? Por quê? Determinadas cultivares têm esse hábito, porque elas têm outras necessidades de interceptar a luz solar, ela aproveita mais a luz do sol e acaba e produz mais do que essa que tem a folha inclinada, que intercepta menos a luz solar. Então, o que eu estou querendo dizer? Que nem sempre ter mais plantas por hectare é garantia que vai produzir mais, tá? Então, o critério, se vai produzir mais ou menos, não está só ligado ao número de plantas por hectare, tá? Tem que ir, chega um ponto que a diminuição do espaçamento, você começa a perder e não ganhar. Mas é melhor cana, nós fizemos uma vez um trabalho que é assim, a cada 10 centímetros que você diminui o espaçamento entre linhas, você ganha, aumenta 10% tonelada. Nem, por exemplo, você produzir um espaçamento de 1,50, aí você reduz para 1,40. Esses 10 centímetros que você reduziu, você aumenta 10%, não dá 10%, você dá 6%, você aumenta na produção.
Se você diminuir mais 10 centímetros para 1,30, você aumenta mais 7% da produção. Se você for para 1,20, você já começa a perder, ao invés de ganhar, entendeu? Então, tem um limite, você pode diminuir. Chega uma hora que, se você diminuir mais, você vai perder. Então, exatamente por essa característica. Então, tem plantas que interceptam menos luz solar, aí você põe mais plantas por hectare. Tem plantas que interceptam mais luz solar, você põe menos plantas por hectare, mas no fritar dos ovos, as duas vão produzir a mesma coisa, tá? Então, o espaçamento depende do tipo de folha, claro, da fertilidade do solo e da umidade. Por quê? Além dessa característica que eu falo de interceptação da luz solar, um solo que tem pouca umidade, eu não posso encher de planta por hectare. Um solo pouco fértil, eu também não vou encher de planta por hectare, tá? Então, tudo isso vem na cultivar. Que nem isso aqui, ó, é uma, um catálogo de uma semente de soja, em Embrapa. Então, veja que aqui já diz aonde você pode plantar, diz as características dela, diz quando você pode plantar, diz qual que é o número de plantas que você tem que plantar, diz quais são as doenças que você corre o risco, né? Ou seja, se aquela região sua tem mais incidência de determinada doença, você tem que fugir dessa variedade que é suscetível a essa doença, né? Que é suscetível ao contrário de resistente. Então, né, veja aqui, ó, quantos que eu vou plantar por planta? Lá no saco da semente que você comprar, vai vir aqui, ó, plantas por metro de fileira. Então, pronto. Para São Paulo, se você for plantar até 500 metros de altitude, você vai plantar de 18 a 20 sementes por metro. Né? Então, 20 sementes por metro dá uma a cada 5 centímetros. Essa mesma cultivar no Mato Grosso, ó, planta de 12 a 14 sementes por metro. Então, não somos nós que definimos, né? Porque senão fica difícil, né? Tem que escolher cultivar, fazer o preparo, fazer tudo, ainda saber qual que é a densidade de planta que eu vou usar. E já vem pronto. Está lá no rótulo do saco de semente que você comprar. Tem uma questão que é o valor cultural da semente. O que é a semente? Para nós, que interessa, ela tem que germinar bem e ser pura. O que é pura? Não tem mistura, né? Então, o poder de germinação é a quantidade de sementes que germinam e formam plantas normais. E grau de pureza é que não tem contaminantes. Como que eu faço teste de germinação? Posso fazer em papel, posso fazer em caixinha, posso fazer na areia. O que é? Eu ponho 100 sementes, ponho num local apropriado para germinar, né, aquelas estufas, aquelas câmaras de germinação, e vejo quantas que vão nascer. Ou seja, eu pus 100 sementes, nasceu 90, ela tem uma germinação de 90%. Então, aqui, ó, teste de germinação, coloco 100 sementes e conto quantas plantas normais tem. Então, eu divido o número de plantas normais pelo número de sementes que eu pus, vezes 100 da minha germinação. Por exemplo, ó, semeei 100 sementes, germinaram 90, então a minha germinação é de 90%. Pureza da semente, eu tiro tudo que é mistura. Veja aqui, ó, num lotinho desse aqui, ó, quanta mistura que eu tirei. Então, isso eu faço numa mesa apropriada, com uma luz, com lupa, e vou tirando o que é contaminante. E aí, que conta que eu faço? Eu coleto 100 gramas de uma amostra, é o peso. Aí eu retiro tudo que não é semente dessa amostra e peso. Aí eu divido o que não é semente pelo que é semente e vai me dar o grau de pureza. Aí, com porcentagem de germinação e o grau de pureza que eu tenho, eu chego no valor cultural. Então, para mim, a melhor semente é a que tem um alto valor cultural. Agora, não adianta eu ter 100% de um e ter baixo do outro, né? Por exemplo, aqui, ó, tem uma germinação de 85%. Falou, opa, germinação legal, 85%, ou seja, a cada 100 plantas, vai nascer 85%. É baixo, né? Não é boa, não. As sementes boas aí vem 99%. Mas vamos falar aqui, ó, deu 85% de germinação. Ah, legal, mas a pureza é baixa. Então, o valor cultural foi só 51%. Então, o valor cultural, ele considera o quanto que ela vem pura
no saco e o quanto que ela germina, tá? Então, lá na embalagem, vem aqui, ó, germinação mínima, 80%, pureza mínima, 99%. Então, no saco vem escrito isso, né? Então, aqui, ó, semente de soja, BRS 243, peneira 6, é a peneira lá vamos ver lá da plantadora. Se não der 80% de germinação, você pode devolver o saco. É lógico, não é tão simples assim, mas eles tomam multa, precisa te indenizar, que nem eu já vi, conheço, já presenciei, produtor que teve quebra na produção e porque a semente não deu a germinação que estava no saco, estava na embalagem, estava garantida, né? Então, ela tem uma garantia. Então, a garantia aqui, nesse caso, 80%. É baixo, mas é 80%. Então, se der 70% lá o seu estande de planta, eles são obrigados a te indenizar a sua lavoura. Agora, não é simples assim, né? Porque eles vão falar que você plantou errado, eles vão falar que você não pôs a semente, eles vão falar que você não adubou, vão falar que você não pôs água, enfim. Não é tão simples assim você provar que não garantiu a germinação. Mas se você provar que você plantou e não deu a garantia que eles te davam, eles são obrigados a te indenizar, tá? Então, por isso que produzir semente é um negócio sério. Vender semente é um negócio sério. Aqui, ó, pureza mínima de 99%. Você vai lá e contabiliza, você não tem 99% de semente, você tem lá 98%, 2% é mistura, eles te indenizam também, tá? Então, plantamos, temos que fazer os tratos culturais. O que é trato cultural? É tudo que você faz entre plantio e colheita. Plantio é plantio, colheita é colheita. O que você faz no meio é trato cultural. Arrancar mato, cuidar de praga, fazer adubação de cobertura, irrigar, tudo é trato cultural, tá? Então, trato cultural é o que se faz entre o plantio e a colheita. Adubação de cobertura, o que é? Principalmente de nitrogênio, faz parcelamentos, né? Como são culturas que têm ciclo rápido, elas têm que ter ali disponível naquele instante aquele nutriente. Você não tem tempo para perder. Então, aí você tem que fazer uma adubação rente, uma adubação foliar, uma adubação de cobertura, dependendo do estágio que a planta está. Então, você faz uma adubação no plantio, dali algumas semanas você faz outra adubação, depois faz outra adubação. O quê? Você parcela a adubação, principalmente de nitrogênio. Por exemplo, a cultura te pede 120 quilos de nitrogênio. No caso da cana, você já põe tudo no plantio, porque a cana vai falar um ano e meio. Geralmente um ano e meio, a maioria delas um ano e meio, 18 meses. Então, esse tempo todo, o adubo vai estar ali. Na lavoura de grãos, se você tem por 120 quilos, você põe 40, 40 e 40. Você põe 40 no plantio, 40 20 dias depois e mais 40 dali, mais 20 dias. Por quê? Para não perder o nitrogênio e para estar ali prontamente disponível a hora que a planta precisa. Controle fitossanitário, eles já estão craque, nós já fizemos uma matéria a respeito disso, que são as plantas invasoras, pragas e doenças, e aí lembrando lá do manejo integrado de pragas, né, que preconiza aí o uso dos diversos tipos de defensivo. Então, voltando aqui no rótulo, então, a gente fala de controle fitossanitário, né? Então, lembra lá que a gente falou que tem que saber, lá na disciplina de tratamento fitossanitário, uma das aulas eu comento. Né? Então, a primeira coisa que você fazer um controle fitossanitário, você tem que saber quais são as pragas daquela cultura. Lá no rótulo tem. Aqui, por exemplo, ó, as doenças da soja. Aqui. Então, você tem que ver que essa cultivar de soja não vai pegar essas três doenças aqui, ó, porque ela é resistente. Agora, essas três doenças aqui, mais esse nematóide, você tem que ficar esperto, porque você corre em risco. Então, o que eu tenho que ir lá fazer levantamento de mosaico, de vírus e de nematóide? Tá? Aqui, ó, nematóide de galha e de cisto. Incógnita, o javânica é resistente, entendeu? Então, aqui, ó, eu já sei até o que eu tenho que tomar cuidado com relação à doença nessa cultivar, porque já vem lá.
E aí chega o momento da colheita, né? Então, desde que nós passamos na aula de hoje, passamos por todos os ciclos, né? Desde a escolha da área, do preparo, do controle de conservação do solo, escolhemos semente, né? Vimos diferente de grão semente, chegou a hora de colher, né? Então, depende do destino, lógico, do que você vai, né? Que nem o milho, você vai fazer milho para silagem, milho para pipoca, para milho verde, padrão ou para farinha. Cada um tem o seu ponto de colheita. E o que diferencia um do outro é o teor de umidade, tá? Então, você vai colher uma soja mais verde, um milho mais verde ou um milho para farinha, o que muda é o teor de umidade. Quanto mais os para frente, né, quanto maior o ciclo, ela vai perdendo mais umidade. Só que corre o risco de você ir deixando para perder umidade, que é onde é o melhor lugar para perder umidade? No campo. Por quê? Se eu perder umidade lá no silo, fica muito caro, né, para perder umidade no armazém, antes de sacar, fica muito caro. Então, meu melhor lugar, mais barato, ou seja, de graça, para eu secar o meu grão, é lá no campo. Porém, qual que é o risco? Pegar uma chuva. Se pegar uma chuva, você perde todo esse que você estava esperando secar a semente. Então, o que o pessoal faz muito? Usa dessecador, dessecante, que é um herbicida. Vai lá, aplica um paraquat, por exemplo, e seca as folhas, acelera a maturação. E quando eu uso um dessecante? Quando eu estou vendo, falo assim, bom, meu ciclo vai se encerrar daqui 10 dias. E a previsão de chuva para daqui 10 dias, né, a minha colheita está programada no final do ciclo, está programada para daqui 10 dias, 15 dias, e a previsão de chover daqui 10, 15 dias é de 90%. Eu não posso esperar, senão eu não vou conseguir colher, meu grão vai ficar com umidade alta. Então, o que o pessoal faz? Põe um dessecante, que é um herbicida, e, e desseca. Aí ele consegue antecipar a colheita, tirando um pouco a umidade. Depois que colheu, beneficiamento, secagem e armazém de grãos, né? Como nós estamos falando culturas anuais, nós estamos dizendo principalmente dos grãos. E lógico, calagem, gessagem e fertilizante, a gente tem que ver para cada um, não vou entrar em detalhe, porque quando a gente falar de cada uma das culturas, eu vou dizer um pouquinho mais das necessidades de dos principais nutrientes aí de cada uma das culturas, tá? Então, hoje a ideia era a gente falar um pouquinho aí o que é agricultura de precisão e fazer esse passo a passo, né? Desde o comecinho, como que a gente escolhe a área até o momento final, ou seja, nós falamos do ciclo todo aí de uma cultura anual e agora, nas próximas aulas, já na segunda-feira, a gente vai falar da soja. Então, eu vou falar desde o comecinho lá do plantio da soja até o momento da colheita da soja, tudo que acontece nesse intervalo e assim do milho e tudo delas. Então, quando a gente faz essa primeira aula, a gente já tem o direcionamento do que a gente vai ver agora específico para cada uma das culturas aí nas próximas aulas. Feito, pessoal. Falei bastante já por hoje. Você já deve estar com o ouvido cheio de mim. Mas é isso, se não tiver nenhuma dúvida, a gente volta aí na segunda-feira. Professor. Beleza, professor, tranquilo. Beleza, então. Professor, cochonilha é um fungo? Quem? Cochonilha. Não, ela não é um fungo. Deixa eu encerrar a gravação aqui.